Bom, galera, continuando aí, olha só. Agora vamos estudar gráficos de cinemática no movimento uniforme, tá? O gráfico de cinemática, geralmente, são aqueles que vão representar, né, as grandezas mais relevantes, como velocidade por tempo, posição por tempo e aceleração por tempo. Só que, por enquanto, a gente vai falar apenas nos casos do movimento uniforme, tá? Isso significa que a gente não vai falar de aceleração por enquanto, né? Porque no movimento uniforme a velocidade ela é constante, né? O módulo da velocidade é constante. Então, olha só, vamos pegar aqui o primeiro caso que a gente vai ver que é de velocidade por tempo. A gente vai analisar um gráfico que fala da velocidade pelo tempo. E aí vamos tentar colocar essa situação aqui, ó, de um carro andando para a direita a 10 km por hora, né, nesse gráfico. Nesse desenho está dando a entender que a velocidade ela é constante, não tem nada que dê a entender que essa velocidade vai variar com o tempo. Então, por exemplo, qual é a velocidade agora, no tempo zero, quando a gente começou a analisar? A velocidade vai ser, olha, 20, né? E qual vai ser a velocidade depois, né, de uma hora? Se a velocidade não vai mudar, vai continuar sendo 20, né? Tá, e qual seria a velocidade no meio, em meia hora? Também seria 20, né? Então você repara que a velocidade ela não muda. Então aqui no gráfico de velocidade por tempo, uma situação que a velocidade não muda, ela vai ser uma linha reta que nem vai para cima nem vai para baixo, ou seja, ela vai ser uma linha paralela ao eixo do tempo. Tudo bem? Bom, e aí vamos pensar o seguinte, ó, aonde que esse carro, né, ele vai estar depois de uma hora, né? Vamos tentar preencher aqui a tabela, ó. Depois de uma hora, qual vai ser a posição do carro? A gente pode pegar pela função horária de posição, né? Vamos escrever a função horária de posição desse carro aqui, ó. Vamos lá. A função horária de posição é a posição inicial, 20, mais a velocidade vezes tempo. Aqui ficou mais positivo, né? Porque para a direita está aumentando, tá vendo? Então, para a direita é positivo, ó. Quilômetro 21 está para a direita. Então, para a direita é o sentido positivo aqui, né? Aí vamos descobrir qual vai ser a posição dele no tempo, né? Igual a uma hora. A posição vai ser posição inicial 20 mais velocidade 10 vezes o tempo 1. Posição vai ser 20 mais 10, né? Porque 10 vezes 1 é 10. Então vai dar, ó, 30 quilômetros, né? Então, ó, posição 30 quilômetros, né? E qual vai ser a posição dele em 2 horas? Vamos lá. Posição em 2 horas. Posição vai ser a posição inicial, 20, mais a velocidade 10 vezes o tempo, 2. Então vai dar, ó, 20 mais 20, posição vai dar, olha, 40 quilômetros, né? Ok. E quanto vai ser em 3 horas? Bom, em 3 horas, né, a posição vai ser a posição inicial, 20, mais a velocidade 10 vezes o tempo, 3. Aí vai dar 20 mais 30, vai dar, olha, 50 quilômetros. Mas por que eu quero isso daqui? Porque eu quero ver essa representação aqui, olha só. Tá vendo que em intervalos iguais de tempo, né? Aqui, ó, de 1 para 2 horas é uma hora. De 2 para 3 também é uma hora, né? Em intervalos iguais de tempo, a distância percorrida é sempre a mesma. Ó. 10 quilômetros. Aqui, ó, 10 quilômetros, né? É importante você reparar isso. Ó. De 1 para 2 horas passou uma hora, aumentou 10 quilômetros a distância, né? De 2 para 3 aumentou uma hora, então aumentou 10 km também. Isso é uma característica, né, da velocidade constante. A variação da posição vai ser sempre constante. E aí eu quero que vocês percebam o seguinte, olha só. Todo gráfico ele tem duas informações que podem ser obtidas e geralmente elas são importantes, que é a área ou a tangente do ângulo, tá? Nesse caso aqui, ó, vamos achar o valor dessa área verde aqui, ó. Olha só, né? Vamos lá. Isso aqui é um retângulo, né? A área do retângulo, ela vai ser a base
vezes a altura, né? Agora que eu vi que eu botei aqui errado, ó. Isso aqui não é 20, né? A velocidade era 10. Vamos consertar aqui, ó. 10. Ok? Então, ó, a área vai ser 1, a altura vai ser 10. Qual é a área desse retângulo? 1 vezes 10 vai dar 10, né? Então, em uma hora, ele andou 10 quilômetros? Sim. Né? Em uma hora ele saiu do 20 e foi para o 30, ele andou 10 quilômetros. Tá, e se fosse duas? Vamos ver aqui duas, né? Em 2 horas, né? Vamos calcular a área agora aqui, ó. Ó, qual vai ser a área desse novo retângulo aqui, ó, que vai até o 2, ó? Vai ser essa área rosa aqui, ó, né? Continua sendo um retângulo. Só que agora a base vai ser 2 e a altura vai ser 10, né? Quanto que vai dar isso? Base 2 vezes a altura 10 vai dar 20, né? Será que ele andou 20 quilômetros em 2 horas? Sim, né? Ele foi do 20 até o 40, ele vai ter andado 20 quilômetros, né? Isso é constante? Sim, isso vai ser constante. Você pode decorar, né, que nesse gráfico de velocidade por tempo, a área ela é numericamente igual à variação da posição. Por quê? Porque sempre que você vai multiplicar para achar a área, você vai multiplicar um tempo por uma velocidade, né? Ó, a base é tempo, a altura é velocidade. E velocidade vezes tempo, ela é a variação da posição, né? A gente pode pensar dessa forma. Então, sempre em qualquer gráfico de velocidade por tempo, a área vai ser numericamente igual a variação de posição. Tudo bem? Importante decorar. E no gráfico de velocidade por tempo, se for uma linha reta que não vai nem para cima nem para baixo, se trata de um movimento uniforme, ok? Aí o próximo gráfico, ó, o próximo gráfico é um gráfico de posição por tempo. Um gráfico de posição por tempo, ele tem algumas características diferentes. É importante você reparar que todo gráfico ele tem as grandezas dele nos eixos, né? E você não pode pensar igual, tá? Nesse gráfico aqui de posição por tempo, a área não vai ser o ΔS, tá? É importante a análise ser feita a partir dos eixos aqui, das grandezas que estão em cada eixo. Mas vamos tentar colocar essa mesma situação do carro nesse gráfico aqui, ó. No início, qual era a posição dele? Era 20. Então aqui, ó, 20, né? E depois de uma hora? Qual era a posição dele depois de uma hora? Bom, depois de uma hora, a posição dele era 30, a gente calculou. Então, vou botar aqui, ó, 30, depois de uma hora vai ser, ó, 30, né? E aí, depois de 2 horas, qual vai ser a posição dele depois de 2 horas? 40. Então, ó, vamos botar aqui, 40, né? É a posição dele depois de 2 horas. Se você reparar, isso aqui vai formar uma linha reta, ou deveria pelo menos, né? Que a mão fica difícil de fazer, mas vai formar uma linha reta. E essa linha reta, eu posso afirmar que é uma linha reta por vários motivos. O primeiro deles, que eu vou falar, é o seguinte, ó. Quem é que é a função responsável por formar, né, essa figura aqui, essa curva? É a função horária de posição, que é essa daqui, ó, S0 mais VT, né? A função horária de posição no mu usa essa função aqui, que é uma função de primeiro grau, uma função afim. E a função afim, nesse gráfico aqui, né, ela vai ser o quê? Sempre uma linha reta, né? Vamos lembrar como é que ela é, ó. É y igual a ax mais b, onde y e x são as variáveis, a e b são as constantes. Quem é que está fazendo qual papel aqui, ó? O S0, ele é o papel do b, que está sozinho, não está com nenhuma variável. E o v está fazendo o papel do a, percebe? Então, posso afirmar que é uma função afim, posso afirmar que é, né, uma linha reta no gráfico. E nesse gráfico é importante você reparar algumas coisas. Ó. Primeira coisa, se eu traçasse uma linha horizontal aqui, tá, auxiliar, paralela ao eixo do tempo, eu ia formar aqui, ó, um triângulo retângulo, porque isso aqui é horizontal, isso aqui é vertical. Isso daqui, ó, né, é uma abertura, é um ângulo, né? E esse ângulo aqui, eu poderia achar a tangente dele. E a tangente desse ângulo, né, seria o quê? O cateto oposto, que seria essa altura aqui,
E essa altura é o quê? É a variação da posição, dividido pelo cateto adjacente, que seria esse outro cateto aqui, ó, né? Que seria quem? O ΔT. O que é dividir ΔS por ΔT? É a velocidade média. Só que nessa situação do movimento uniforme, né, a velocidade média é a própria velocidade. Então você pode falar, ó, que a tangente que tem, tá, do ângulo nesse gráfico aqui, ela vai ser igual a quem? A velocidade. Vai ser numericamente igual a velocidade. Tudo bem? Bom, aí só vamos testar para ver se dá certo isso aqui mesmo. Ó. Nesse caso, qual vai ser a tangente desse ângulo aqui? Vamos lá. Cateto oposto vai ser essa variação. Ó, aqui vale quanto? Vale 40? Não. Vale apenas 20, né? Ele está indo de 20 até 40. Então vai ser 20 dividido pelo quê? Pelo cateto adjacente, que vai ser 2. Quanto que é 20 dividido por 2? 10. Né? 10 o quê? Unidade de quilômetro por hora, que é exatamente a velocidade que ele tinha. Tudo bem? Bom, aí vamos aplicar essa ideia aí. Ó. Exemplo 1. Determine qual móvel é mais rápido. Né? Aí tem o móvel A e tem o móvel B. Né? Bom, num gráfico de posição por tempo, nós sabemos que a tangente do ângulo ela é numericamente igual a quem? A velocidade. Então a tangente do ângulo θ, que é esse rosa aqui, ó, ela vai ser numericamente igual à velocidade do B. Já desse camarada aqui verde, ó, né, o ângulo é diferente. Então a tangente desse ângulo, vamos chamar de gama. Então a tangente de gama vai ser numericamente igual à velocidade do A. Acontece que os dois ângulos, eles são ângulos do primeiro quadrante, são entre 0 e 90 graus. E quanto maior o ângulo, né, no primeiro quadrante, maior vai ser a tangente dele. Então você pode falar que a velocidade, com certeza, de A vai ser maior do que a velocidade de B, porque o ângulo de A é maior do que o ângulo de B. É uma das primeiras relações importantes que a gente tem que saber aqui, tá? É uma análise apenas qualitativa desse gráfico. Tudo bem? Bom, exemplo 2. Qual móvel percorreu uma maior distância? Né? E aqui não é um gráfico mais de posição por tempo, é um gráfico de velocidade por tempo. Quem que percorreu a maior distância? Quem andou mais, não é? Observa que ele não quer saber quem teve a maior variação de posição. Ele está falando apenas distância percorrida, né? E nesse gráfico de velocidade pelo tempo, nós sabemos que a área é numericamente, né, igual ao ΔS. Então, olha, desse camarada aqui verde, vamos chamar ele de A, né? Qual vai ser o ΔS dele, ó? Vai ser essa área aqui. Então, ó, o ΔS de A, né, vai ser essa base, né, esse valor aqui, ó, vezes a altura. Eu não sei qual é a base, é um tempo que não foi dado, mas eu sei que a altura é 10, né? Então vai ser igual a algum valor, vamos botar aqui esse tempo como sendo o tempo t. Então vai ser a base t vezes a altura 10. Tá, e do rosa? Bom, do rosa vai ser essa área aqui, ó. É até o eixo, ó. Bom, aí o ΔS do rosa, vamos chamar ele de B, vai ser a base, que também vai ser o mesmo t, vezes a altura, que vai ser quanto? Vai ser 20, né? Daqui até aqui é 20. De menos 20 até 0 é 20. Então você percebe que o ΔS, né, de B, ele vai ser maior do que o ΔS de A. Aí você fala, pô, cara, mas aqui era negativo, né? Mas tá certo, ó. O ΔS de B, ele é um ΔS negativo, é uma variação de posição negativa. O que significa isso? Significa que ele está indo no sentido negativo da trajetória. Então a forma mais adequada de você escrever isso daqui é dessa daqui, ó. O módulo de ΔS de B é maior que o módulo de ΔS de A. Porque na prática, se você fosse representar isso daqui, né, numa trajetória, o que está acontecendo? Ó, o ΔS rosa seria para o sentido negativo. E o ΔS verde aqui, ó, seria para o sentido positivo. Então vamos supor que os dois estivessem juntos aqui, parados, né? O B teria andado para a esquerda, né,
o ΔS rosa aqui, ó, não sei quanto seria, mas seria para a esquerda porque seria para o sentido negativo. Já o A, ele estaria andando para onde? O verde estaria andando para o sentido positivo, né? Então, assim, o número em si do rosa seria um número negativo. O número do verde seria um número positivo. Só que o número do rosa seria um número maior, teria um módulo maior, ele teria andado mais, né? Então, quem é o cara que percorreu uma maior distância? Foi o B. Porque a pergunta não foi quem é que teve o maior ΔS. Se a pergunta fosse quem teve o maior ΔS, seria o A, porque é positivo. Mas a pergunta é quem percorreu a maior distância. Tudo bem? Bom, aí aqui, ó, exemplo 3. Determine a função horária de posição do móvel a partir do gráfico. Bom, a função horária aqui de posição vai ser a posição inicial mais a velocidade vezes tempo. Aqui, ó, quem é a função horária de posição do primeiro? Bom, qual é a posição inicial aqui do primeiro? É 7. Essa é a posição no tempo zero, né? Então, olha, vai ser 7 mais a velocidade vezes tempo. Como é que eu acho a velocidade nesse gráfico? Olha só, é só achar a tangente, ó. Vamos achar a tangente aqui do ângulo, né? A tangente do ângulo vai nos dar a velocidade. E vai ser quanto? Ó? O cateto oposto, que vai ser esse valor aqui, que está indo de 7 até 13, então é 5, né? Ou melhor, 6. Dividido pelo cateto adjacente, que vai ser 2. Então vai ser, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3, né? Metro por segundo, né? A unidade vai ser metro por segundo a velocidade. Então vai ser 7 mais 3t. Isso daqui, ó, é a função horária. Vamos lá. S, né, posição, é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Quem é a posição inicial? 7. Quem é a velocidade? 3. Tudo bem? Aqui na letra B, vamos lá. Na letra B, a posição inicial vai ser o 20, né? Então já sei que é 20. Mais a velocidade. Agora vamos achar a velocidade, olha só. A velocidade aqui vai ser a tangente do ângulo, mas olha que esquisito. O ângulo está para baixo, né? Então, quando a gente for achar aqui, cara, quem vai ser, né, o cateto oposto? Vai ser 20. Vamos pegar nesse triângulo aqui, ó. Vai ser 20. Dividido pelo cateto adjacente, que vai ser, ó, 4. Só que na hora que a gente for colocar, eu não posso colocar 5, porque a velocidade não vai ser positiva. A posição não está aumentando, a posição está diminuindo. Então a gente vai pensar o seguinte, ó. Se o ângulo está para cima da horizontal, a velocidade é positiva. Se o ângulo está para baixo, a velocidade é negativa. Então vai ficar 20 menos, né, 5t. Lembrando, ó, posição é posição inicial mais velocidade vezes tempo. Quem é a posição inicial? 20. Quem é a velocidade? Menos 5. Tudo bem? Bom, então a gente acaba aí.